Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a Trindade, trabalhando um pouquinho não, acredito que bastante, né? Trabalhando bastante sobre o Espírito Santo, um bloco bem interessante da nossa sequência de estudos deste ano. E hoje nós vamos tratar e falar um pouquinho sobre o amor do Espírito Santo. Nós vamos aprender algumas coisas relacionadas à questão do amor, de como que funciona o Espírito do amor, o amor do nosso Senhor, através do Espírito Santo, várias questõezinhas. E nós vamos ter como base um texto que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 4 a 7. Vamos abrir todos? Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Nós vamos ler todos juntos este texto. E é neste texto que nos basearemos nesta manhã. Tiago, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Leiamos. Infiéis, não compreendem. Perdão, irmãos, Tiago, capítulo 4. Eu falei 1, não falei? Perdão, Tiago, capítulo 4. Capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Acho que agora está certinho. Leiamos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo amiga de Deus? Aquele, pois, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, esteja nos abençoando nesta manhã. Nos abençoe, ó Pai, neste estudo. Esteja me usando, ó Pai, para falar e ensinar, ó Pai, a Tua palavra. E obrigado, Senhor, por todos que estão aqui reunidos, por aqueles que retornaram de suas viagens. Seja abençoando, ó Pai, a recuperação daqueles que estão enfermos e abençoando aqueles, ó Pai, que não puderam vir hoje por motivos de trabalho ou enfermidade. Obrigado por esta manhã de aprendizado. Esteja nos abençoando durante este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, o Espírito Santo, o amor do Espírito Santo. O versículo 5 deste texto que a gente leu, ele traz para a gente uma referência ao Espírito Santo muito interessante. Ele diz assim, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Essa frase, ela pode ser traduzida de algumas maneiras, vamos ver algumas delas. Esse versículo, ele está se referindo, né, a um espírito, mas que espírito é esse? É o espírito de cada pessoa ou é Deus, né? O Espírito Santo, Deus Espírito Santo. E esse ciúme a qual é falado aqui nesse versículo 5 é uma atitude pecaminosa ou um anelo, né? Uma vontade de Deus pelo seu povo, que gira em torno da sua afeição, né, de uma completude de afeição de Deus para com o seu povo. A gente vai estudar um pouquinho sobre essas questões e primeiro a gente precisa entender a questão das traduções, de como que esse texto pode ser lido, de outras formas com a qual este texto ele pode ser lido. Uma delas, uma possível tradução é: o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Essa é uma tradução que tem algumas traduções da Bíblia usa essa tradução. Em outras palavras, né, eles acreditaram que a referência ao Espírito é o Espírito que habita em nós.
Também existe uma outra tradução, uma tradução um pouco mais fácil de entendermos. O Espírito que ele fez habitar em nós, nos ama zelosamente. Essa tradução ela está na NVI, que é uma das traduções que a gente tem da Bíblia. A Bíblia ela tem várias traduções, né? Existe a escrita original da Bíblia, e para ser traduzido, né, para todas as línguas, ela acabou tendo algumas traduções, né? Ela foi traduzida de algumas formas, e uma das formas com a qual ela foi traduzida é esta forma: o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, né? E essa que a gente está lendo aqui, que é a que nos ajuda a entender melhor, diz: o Espírito que ele fez habitar em nós nos ama zelosamente. Então, para simplificar ou até para facilitar, uma vez que a palavra ciúme ela é uma palavra de difícil compreensão, a gente sempre fica naquela questão de ciúme é pecado, ciúme não é pecado, qual o grau de ciúme que é pecado e qual que não é, como que funciona ser ciumento ou não ser ciumento. Então existe essa outra tradução que facilita um pouco mais para nós, falando que ele fez habitar em nós e nos ama zelosamente, trocando a palavra ciúme por amor zeloso. E isso facilita para nós o entendimento se a gente pegar também um outro texto da Bíblia para completar o nosso entendimento. Se a gente considerar as palavras no contexto em que elas foram escritas lá em Romanos, capítulo 15, versículo 30, a gente vai entender que esse amor ele é um amor zeloso mesmo, de fato. Olha o que diz lá no versículo 30 de Romanos 15. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor do Espírito. Então, trata o cuidado, o zelo que o Espírito tem por nós como um amor, como algo amoroso, né? Um cuidado amoroso para com nós. Então, nessa completude das Escrituras, né, a palavra de Deus ela se completa, né, em informações e contextos, nós temos que o Espírito ele nos ama zelosamente. E hoje nós estudaremos exatamente isso, o amor do Espírito Santo. Estudaremos os seus aspectos, as suas formas de agir, e nós vamos ver isso em alguns tópicos, né, para facilitar para nós o entendimento com relação ao amor do Espírito Santo. O primeiro que nós vamos estudar é um tópico gigantesco. Ele diz: o amor de Deus por parte de alguns cristãos na igreja primitiva estava esfriando. Por quê? Nós vamos ver no contexto em que isso aqui foi escrito, em que essa carta foi escrita lá na igreja primitiva, o que estava acontecendo para que este texto pudesse ter sido escrito e o que estava acontecendo com relação ao amor de alguns cristãos, né? E o porquê que estava havendo este esfriamento. Naquelas congregações, naquelas comunidades reunidas ali, lá pouco tempo depois da vinda de Jesus, né, ao mundo, existiram comunidades que se reuniram, e essas comunidades que iam se reunindo, elas foram denominadas depois como igrejas primitivas. Por quê? Porque são igrejas que estavam lá nos primórdios, né, da igreja, estavam lá no comecinho da igreja, estavam lá pouco tempo depois da vinda de Jesus na terra. E essas congregações, né, que ali estavam e existiam, nessas congregações haviam pessoas que estavam deixando o primeiro amor, deixando de lado e lançando olhares, vontades, desejos para com o mundo e se afastando, né, da igreja, da comunidade, se afastando de Deus. Tiago ele é extraordinariamente direto quando ele fala a esses cristãos no Novo Testamento, né? Pouco antes disso, do texto que a gente leu, no versículo 2 e 3, Tiago diz assim: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, e tudo isso porque eles estão pedindo mal. Tiago ele já tinha sido bem direto e bem específico para com aquele povo. Vocês estão fazendo coisas ruins. Vocês estão pedindo e não estão recebendo porque vocês estão pedindo mal. Porque vocês estão fazendo mal. Porque vocês estão sendo... Aí ele vem no versículo 4 e chama aqueles cristãos de infiéis. Porque vocês estão sendo
infiéis. Ele se dirige àqueles irmãos como pessoas infiéis. E os cristãos, eles deviam amar e respeitar soberanamente a Tiago, que era Tiago era meio irmão de Jesus, né? Ele era irmão de Jesus, do nosso Senhor. E eles aceitavam a maneira com a qual Tiago se dirigia a eles, e isso demonstra um certo respeito, né? Um respeito pela autoridade de Tiago. E por toda essa autoridade, por todo esse respeito, Tiago, ele se via mais e mais, né, na necessidade de ser direto com aqueles irmãos e falar para aqueles irmãos o que eles precisavam ouvir, conduzir aqueles irmãos de forma correta. E nessa parte das Escrituras, nós nos deparamos com questões, né, que Deus trata para com o seu povo. Aqui Tiago está falando àquela comunidade, mas fala a nós até hoje, e é a forma com a qual Deus teve para conduzir e para tratar certas questões com o seu povo. E uma dessas questões é: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Isso é uma pergunta retórica, né, gente? Do tipo, vocês deveriam entender que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. E por que vocês não estão entendendo? Por que vocês não estão compreendendo isso? E essa é a forma com a qual essas questões relacionadas ao amor, ao desejo, né, ao vislumbre com o mundo é tratado por Tiago. Na Bíblia, o mundo, gente, é um mundo teológico, né? Trata-se, antes de tudo, da criação de Deus, e que essa criação ela pertence a Ele, e Ele governa, né? E este mundo ele é governado pelo nosso Deus. Então o mundo ele deve ser dominado e desfrutado pelo homem. Porém, né? E também ele é um mundo caído. Ele é um mundo em desordem, ele é um mundo rebelde, ele é um mundo distante de Deus, né? Ele é um mundo distante justamente por causa do relacionamento rompido, né, de Adão para com Deus. E este mundo que é corrompido, este mundo que é desorganizado, este mundo que é rebelde, ele é um mundo a qual nós devemos ter cuidado para com ele, cuidado para com o amor que nós temos para com este próprio mundo. O mundo é a humanidade pecadora, organizada em massa, né, como pessoas reunidas, países, nações. Este mundo, ele está debaixo do poder de Deus, porém, ele está entregue de forma uniforme, completa, à iniquidade, e ele é hostil à verdade e ao povo de Deus. O povo de Deus não será tratado pelo mundo de forma pacífica. O povo de Deus não será aceito pelo mundo de forma pacífica. Querem um exemplo bem prático? Vamos pegar as eleições que a gente está passando agora. Qual é a maior guerra que está tendo agora entre os dois que sobraram para concorrer ao segundo turno? A disputa pelo quê? O que Jesus faria? Quem era Jesus? Jesus concorda com o armamento ou não? Jesus concorda com a pena de morte ou não? Jesus era mal educado e grosso? Jesus era amoroso e humilde? Como funciona a humildade e o amor de Jesus? Vocês estão vendo a guerra que está instaurada, e o principal tópico que está na disputa entre esses dois candidatos é qual deles é mais cristão, qual deles é menos cristão, qual deles condena mais o cristão, qual deles, né, está mais a favor dos cristãos nessa eterna guerra. Por quê? Porque o próprio mundo ele é hostil com relação ao povo de Deus. E aí, quem deles é hoje está na moda falar, né? É o homem de bem, né? A família tradicional, nessa eterna briga e guerra com relação à família tradicional, com relação às pessoas que tentam fazer o bem, mas nessa disputa e nessa discussão eterna, nessa eterna hostilidade para com o povo de Deus. E aí vem
o Estado laico, tira o Estado laico, por que Cristo está no meio dessas coisas, por que não está dentro dessas coisas, por que a religião está dentro das escolas, por que não está dentro das escolas, pode ou não pode ensinar as crianças sobre Deus e sobre Jesus, e aquela eterna discussão e aquela eterna briga, e nós estamos vendo isso de forma muito mais viva, justamente porque o mundo ele é hostil ao povo de Deus, e a gente tem vivido isso no nosso país. Pessoas ruins, elas são organizadas em um sistema também ruim. E esse é o nosso inimigo. O nosso inimigo é exatamente o mundo. Ele é denominado pela palavra de Deus em 1 João 2,16 como concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Portanto, ele é denominado em seus motivos. E os seus motivos, os motivos do mundo são prazer, ganho próprio, poder e autopromoção. O mundo, ele gira em torno, de nos incentivar e de nos empurrar para termos ganho próprio sobre tudo, para termos poder sobre todos, para promovermos a nossa imagem e para termos prazer acima de qualquer coisa. Não vou nem dizer uma das, não, vou falar com certeza. Qual é a principal matéria que é tratada pela televisão hoje em dia? Pelas novelas, pelos desenhos, pelos programas de TV. Você tem o direito de ter prazer acima de qualquer coisa. Seja ele na área sexual, seja ele na área social, na área cultural, você não tem que ter amarras. Você não tem, que se prender frente à sociedade. Você tem que ser livre. Você tem que ter prazer acima de todas as coisas. E a qualquer custo. André? O importante é ser feliz. Essa frase é famosa, né? A gente já viu muita gente falar isso. O importante é ser feliz. Feliz acima de todas as coisas. Mas este é um mundo caído. Isto que o mundo está ensinando, ele está ensinando justamente porque ele é um mundo caído. E este mundo, ele é nosso inimigo. Assim, nas Escrituras, o mundo é uma organização, de homens atuando em termos de leis, objetivos e deuses, que não são o nosso Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Senhor Espírito Santo. São deuses deles mesmos. Nós vemos aí que o dinheiro é o Deus, o prazer é o Deus. Esses são os deuses do mundo. Presbítero Rafael. Mas esse mesmo mundo que incentiva essa alegria e esse prazer a qualquer custo, é a todo momento, porque não é nem só a qualquer custo, gente. É que nem o presbítero falou, é a todo momento também, Você tem que... A vida é uma eterna busca, de um prazer inalcançável, porque você vai... É como se fosse a droga, Você vai se viciando. Este mesmo mundo que incentiva e que é cruel com relação ao incentivo e à carga de prazer que ele impõe sobre nós, que nós devemos ter e devemos buscar a todo momento, gente, é o mesmo mundo que crucificou a Cristo. Com todas as suas buscas de prazer e de aceitação e de reconhecimento e de poder, foi o mesmo mundo que crucificou a Cristo. É o mesmo mundo caído, que colocou e declarou de forma cínica, as palavras, este é Jesus, o rei dos judeus, e pegou essa plaquinha e colou lá na cruz, bem em cima da cabeça de Jesus. Este mundo é o mesmo mundo, que de forma cínica, com inimizade para com Deus, crucificou o nosso Senhor Jesus. E essas palavras, elas foram escritas, na língua dos principais países daquele mundo, para que todo mundo pudesse ler e ver aquela frase, de forma a diminuir e de forma a perseguir o povo de Deus, da forma mais
complicada possível, né? Crucificando o Messias enviado. É o mesmo mundo. Um mundo que preferiu ser amigo de Barrabás a ser amigo do Filho de Deus. E este mundo que foi amigo de Barrabás, ao invés de ser amigo de Jesus lá, quando crucificou a Jesus, é o mesmo mundo que hoje é amigo de todo mundo, com exceção dos filhos de Deus. Porque se vocês pararem para prestar atenção, e aí vamos voltar para a nossa realidade, vamos sempre falar da realidade do nosso país, hein? Vamos deixar o resto do mundo de fora um pouquinho agora. Mas vamos falar um pouco mais da realidade do nosso país. Se vocês prestarem atenção, a única perseguição religiosa que existe hoje no Brasil é para com a religião cristã. Mais específico ainda para com os evangélicos, nem para com os católicos. É sempre para com os cristãos, é sempre para com os filhos de Deus. A inimizade é sempre com a nossa religião. Uma exaltação de todas as outras religiões, nós temos que respeitar, nós temos que conviver e tudo mais. É isso que eles falam e pregam, com exceção dos cristãos. Não, com os cristãos não tem conversa. Com os cristãos não tem como conviver, com os cristãos não tem como, congregar, não tem como ter comunhão. É o mesmo mundo inimigo de Barrabás. E todos os dias, irmãos, o mundo optará pelo trapaceiro ao invés do homem justo. E nas congregações do Novo Testamento, onde esse texto aqui, base nosso, está inserido, haviam aqueles cujo olhar para o mundo estava sendo prolongado. O que isso quer dizer? Que o olhar desses irmãos para com o mundo estava se tornando um olhar de esperança. Esperança no mundo, esperança nas conquistas do mundo, esperança do que o mundo poderia oferecer. Havia um cristão, neste contexto aqui, na igreja primitiva, chamado Demas. Demas ele é mencionado 3 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. A primeira vez é na carta de Paulo a Filemon. No versículo 24... onde o apóstolo Paulo ele lista os companheiros de trabalho, ele fala desse Demas. Ele fala assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. Paulo escreveu isso, falando a Filemon. O segundo local da palavra de Deus onde Demas é mencionado está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Lá a gente lê assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Não há descrição de Demas como companheiro de trabalho nesses versículos, mas ele continua ali na companhia daqueles irmãos. Porém, na última ocasião onde ele é mencionado, lá em 2 Timóteo 4,10, olha o que Paulo fala. Paulo ele já se dirige a Demas de forma diferente. Ele fala assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Qual foi o motivo de Demas ter se afastado da igreja, ter se afastado de Deus, ter se afastado da comunhão? Ele amou o presente século. Demas se apaixonou pela casa deteriorada e abandonada, que é o mundo. Demas se apaixonou pelas coisas a qual ele não deveria se apaixonar. Demas se aproximou demais do mundo, achou normal demais estar no mundo e ficou feliz demais com as coisas que o mundo poderia proporcionar a ele. Você sente esse perigo? Há pessoas que uma vez adoraram conosco, professaram crer no que nós criamos, mas eles começaram a viver de maneira distante, e aos poucos eles foram abandonando, e hoje elas não estão em nenhum lugar de adoração. Vocês conseguem pensar em pessoas desse jeito? Que elas foram indo, e lá elas estão hoje, lá, bem lá no mundo. Qual é o perigo? O perigo, irmãos, é que isso pode acontecer conosco. O perigo é o que aconteceu com esses irmãos, muitas vezes ainda na igreja, quando adolescentes, batizados, fizeram até profissão de fé, e hoje estão distantes da igreja, distantes de Deus, distantes de um lugar de adoração, pois em lugar nenhum da vida deles cabe adorar a Deus.
O que aconteceu com esses irmãos, pode ter certeza, pode acontecer conosco. Basta a gente começar a olhar para o mundo, basta a gente começar a flertar com o mundo, basta a gente começar a ver oportunidades demais no mundo. Eles se apaixonaram pelas ideias e pelos valores do mundo, pelo senso de humor, pelas emoções, pelo propósito de vida que provém do mundo. E lá é onde hoje eles encontram seus amigos. Hoje eles são indiferentes para com Jesus Cristo. Hoje eles vivem como se eles nunca nem tivessem estado entre nós. E como a gente se sente com relação a isso? Qual é o caminho que a gente tem seguido? Aqui a nossa mente tem se voltado quando nós estamos em momentos sozinhos ou vazios, em momentos de ociosidade, em momentos onde naturalmente a gente começa a pensar nas coisas, porque a gente não tem muita coisa para fazer naqueles momentos. Aonde a nossa mente vai? O que absorve os nossos interesses, os nossos afetos? Nós estamos apaixonados pelo mundo ou pelo amor de Jesus Cristo e pelo seu serviço significante em nossas vidas? Nós devemos meditar nisso, gente. A nossa meditação nessas perguntas só pode nos levar a uma conclusão. A amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Se a nossa conclusão não for essa, quando nós pensarmos em qualquer uma dessas perguntas, né, nós estamos correndo sérios riscos. Porque a amizade com o mundo, ela é inimizade para com Deus. E dessa forma, se a amizade com o mundo é uma inimizade para com Deus, logo o amor pelo mundo é adultério espiritual. Tiago, ele torna-se mais ousado ainda, chamando os cristãos a quem ele se reporta de infiéis, como a gente viu um pouquinho mais para trás. Ele vai falando, até o ponto que ele chega e resume tudo. Bem, se vocês estão fazendo tudo isso aqui, logo vocês são infiéis. Vocês são adúlteros para com o Espírito, né? Os cristãos, tá funcionando? Os cristãos, eles são a noiva de Deus, de modo que olhares desejosos e amorosos para o mundo são o começo de uma infidelidade. Não pode haver dois amores neste relacionamento. Nós não podemos amar a Cristo e ao mundo. Isso é incompatível. E se nós estamos amando o mundo, nós estamos sendo infiéis para com o nosso Senhor. Amar um sistema mundano que despreza o nosso Senhor é uma transgressão do compromisso, né, feito para com o nosso Senhor Deus. Essa é a razão porque Tiago se dirige a essas pessoas como infiéis, pessoas amantes do mundo. É a noiva infiel de Deus. O Filho de Deus, ele estava desesperadamente apaixonado pelo seu povo. Ele ganhou este povo, né, do seu pai. Ele veio do céu para este povo que é tratado como sua noiva. Ele assume para si todas as responsabilidades dela. Ele vai à cruz por amor a ela, por amor a essa noiva, por amor ao seu povo. E ele paga todas as dívidas deste povo, dessa noiva. Ele paga todas as dívidas na cruz. E agora, condoendo-se por todos os seus sentimentos de enfermidade, ele ora por ela sem cessar. Ele não nos abandona. Ele não voltou para o céu e está lá sem trabalhar, sem agir e sem cuidar da sua igreja, da sua noiva. Ele ora por nós, ele se condói por nós. Haja vista, inclusive, que ele é o único intermediário entre nós e Deus. As nossas orações só chegam ao Pai por obra do Espírito, por obra do Senhor Jesus, que é o nosso intercessor. Apenas o único, o soberano intercessor, não há outro. E a gente tem um pouco de dificuldade num país católico de explicar sobre essas coisas de intercessão, porque na Igreja Católica nós temos diversos, né, intercessores, cada um com um assunto diferente. Alguns deles têm mais de um assunto, né, que intercede. Mas não é assim que funciona. O único intercessor é Jesus. Ele ama, e ele ama o seu povo, e ele ama a nós de forma tão sublime que ele morreu por nós. Foi a forma com a qual ele nos salvou. Essa afeição divina pelo seu povo é ensinada nas Escrituras. No versículo 5, Tiago diz assim:
Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Essa pergunta ela é uma pergunta retórica. Tiago está afirmando, né, que da melhor forma possível, que nada do que é dito nas Escrituras é dito em vão. Se as Escrituras dizem que o nosso Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, essa mesma Escritura e essa mesma promessa e essa fala, ela não é feita em vão. Então, aquele povo deveria acreditar na própria Escritura, na própria palavra de Deus. E ele recorre a essa autoridade bíblica para defender as suas ideias. E é por isso que ele faz essa pergunta retórica do não é em vão. O que está escrito na Bíblia não é em vão. Então, por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão se afastando deste Senhor que nos ama de forma extraordinária? E ele recorre, né, à própria Bíblia para defender suas ideias a respeito do relacionamento especial entre Deus e o seu povo. E seu argumento de que o amor pelo mundo é infidelidade. Se vocês têm um Senhor que amou a vocês de tal maneira que veio ao mundo, se humilhou, morreu numa cruz para salvá-los, qualquer coisa diferente de amar a este próprio Deus, a este próprio Senhor, a este marido, que é o Senhor da sua igreja, da sua noiva, qualquer amor fora desse amor é infidelidade, é adultério. E os profetas abordam isso. No capítulo 3 de Jeremias, versículo 14, diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Deixa de ser rebelde. Presta atenção em quem é o seu verdadeiro Senhor, quem é o seu verdadeiro esposo. Tiago está nos desafiando. Você acha que os profetas estão falando a respeito dessas coisas sem alguma razão importante? É isso que Tiago está falando aqui. Você acha que tudo que está escrito nas Escrituras, desde lá das falas dos profetas até aquilo que está escrito no Novo Testamento, né, nos livros mais novos, tudo isso vocês acham que é sem razão? Não tem motivo para estar escrito isso na palavra de Deus? Nós somos a noiva de Cristo. Ele é o nosso marido amoroso. Jesus morreu em nosso favor para que vivêssemos para Ele. Ele está nos levando para um lugar, inclusive, excelente, que Ele mesmo está preparando para nós. Essa é a maravilha do relacionamento para com o Senhor. E à medida que caminhamos pela vida, nós temos de nos lembrar que o Senhor está caminhando conosco, que o seu braço forte está ao nosso lado nos conduzindo, porque Ele é o nosso Redentor. Portanto, a Bíblia mostra a seriedade deste grande pecado, o pecado do adultério, o pecado de amarmos o mundo, né, mais do que ao nosso Senhor. E depois chamar aqueles que são culpados por se apaixonarem pelo mundo, por se afastarem de Deus, de infiéis, porque é o que eles são. Né? Se você está apaixonado pelo mundo, você é infiel para com Deus, para com o Espírito. E o profeta Isaías, lá em Isaías 1, versículo 21, ele diz: como se fez prostituta a cidade fiel. A cidade fiel é Jerusalém, irmãos. E Isaías se refere a essa cidade que a casa de Deus estava estabelecida, onde estava o templo. Ele chama Jerusalém, né, de prostituta. Jerusalém se prostituiu. Jerusalém se voltou contra o Senhor. Jerusalém foi infiel para com o Senhor. Em Ezequiel 6:9, o Senhor também exclama: me quebrantei por causa do seu coração dissoluto. A maneira como vimos, nosso dia a dia não é uma questão indiferente para com Deus. Deus, quando vê o pecado do seu povo, ele se quebranta, ele se revolta. E ele não está indiferente ao pecado e à infidelidade do seu povo. Deus não é apenas um teólogo. Ele não é um outro filosófico, né? Ele é um Deus pessoal. E nós devemos nos gloriar nisso. No entanto, devemos entender que, por ser um Deus pessoal,
o Senhor ele também se entristece com a infidelidade do seu povo. E quando o seu povo se afasta dele, há tristeza da parte deste próprio Deus, do Deus onipotente. Ele é um Deus pessoal. Essa frase foi escrita por uma pessoa bem interessante, eu gosto muito dele, é o Francis Schaeffer. E ele diz exatamente isso. Por ser um Deus pessoal, quando o seu povo se afasta dele, há tristeza da parte deste próprio Deus, que é onipotente, Senhor sobre todas as coisas. E seguindo, o Espírito Santo, ele anseia com zelo pelo povo de Deus. O que isso quer dizer? Tudo isso, né, tudo isso que a gente estudou até aqui, nos conduz, nos ensina, né, algumas questões com relação a como Deus e como o Espírito Santo age e trata e lida com relação ao seu amor. E neste contexto, nesta base, neste pano de fundo, para referência ao Espírito, na nossa passagem aqui, no nosso texto, no versículo 4 e 5, os membros da igreja que amam o mundo são acusados de infidelidade espiritual. E Deus, ele sente um ciúme santo quando isso ocorre. Lembra da palavra ciúme, uma palavra difícil da gente, né, interagir e lidar com ela, mas é a palavra que é usada no texto. Tiago diz, lá no versículo 5 novamente, é com ciúme que por nós anseia o Espírito e ele fez habitar em nós. A linguagem é de intensidade, ela é repleta da insaciável dor do amor, e o Espírito de Deus, ele anseia por nós. Esse é que é o foco de Tiago. Tiago, ele quer explicar e mostrar para aquele povo as questões relacionadas ao anseio do Espírito por nós. A palavra ansiar, irmãos, é o mesmo verbo empregado pelos tradutores lá em Salmo 42:1. Lá diz assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. No entanto, Tiago, ele inverte esse sentimento, de modo que o que temos aqui não é o nosso, né, anseio, o nosso anelo, o nosso desejo pelo Senhor, mas o contrário, Deus anelando pelo seu povo. Não está se tratando aqui do nosso amor e do nosso anelo pelo Senhor, é o contrário. Tiago está tratando aqui sobre o desejo, sobre o anelante desejo do Senhor para com o seu povo. O problema é que a sua noiva, o seu povo, está se afastando dele e amando o seu rival, que é o mundo. Está se entregando, né? Está entregando o seu amor para alguém que despreza o próprio Espírito. A igreja está amando o sistema do mundo, que não tem nada senão desdém, né, para com Cristo, para com o Espírito que anseia com zelo. E essa é a resposta de Deus, a maneira como ele nos vê quando desperdiçamos tempo com o mundo e as suas modas, as suas recompensas, né, os seus prêmios exuberantes. Deus, ele tem ciúme quando o nosso fervor por ele enfraquece e começamos a amar o mundo. O mundo morreu por nós, o mundo ressuscitou por nós, o mundo sequer intercede ao nosso favor? Não. Então, por que nós, né, estamos dando atenção para este mundo? Nosso amor deveria ser prometido a ele, mas agora o Espírito vê como se tivéssemos abandonado o nosso primeiro amor, retirando de Jesus e transferindo para outro objeto de interesse. Tiago descreve o Espírito como estando profundamente insatisfeito com tudo isso, de modo que ele anseia por nós com zelo ciumento. Então, o ciúme aqui é tratado de uma forma correta, gente. A palavra ela é utilizada nessa frase de forma correta. É um ciúme, digamos, com motivo. Acho que dá para dizer isso. Por que você está olhando para ele, né? É mais ou menos isso, né? O noivo falando para a noiva: por que você está olhando para lá? Por que você está desejando estar lá? Por que você está passando a maior parte dos seus dias em comunhão com o mundo ao invés de estar a maior parte dos seus dias comigo? Por que você gasta tanto tempo, né? Por que você gosta tanto dele ao invés de gostar de mim?
é algo feito de forma concreta. Não é um ciúme baseado no eu acho que você está me traindo. Não é nada disso. É um ciúme baseado no eu tenho certeza que você está me traindo. Eu estou vendo o que você está fazendo. Você está sendo infiel para comigo. Por que você está fazendo isso? Eu espero que você se arrependa, que você volte. Né? Então é mais ou menos esse tipo de ciúme. Tia Keila? Um ciúme no sentido de cuidado. Mas eu acho que o cerne mesmo, a raiz mesmo dessa palavra, a palavra ciúme aqui está em volta de um ciúme com razão. Não é um ciúme baseado num achismo, em achar que a outra pessoa está fazendo alguma coisa errada. É um ciúme com razão. É ter a certeza de que aquela pessoa está devotando a outro algo que deveria devotar a você. Então é um ciúme baseado na verdade dos fatos, na infidelidade da sua noiva. Presbítero Rafael. É isso. É. Então, casa exatamente com a questão que eu falei. É algo real. É um acontecimento. Né? É um ciúme baseado em um acontecimento. Já aconteceu. A igreja já está sendo infiel para com o Senhor. Então, é nesse sentido que vem essa palavra, que essa palavra está aqui. Gastei muito tempo, gente, com relação a explicar essa questão do ciúme, porque eu realmente acho essa palavra uma palavra difícil por causa da conotação que ela tem hoje em dia. É uma palavra que hoje em dia é vista, como o presbítero falou, de forma até pejorativa. Né? As pessoas já usam o ciúme como algo... Né? Mas não, é a palavra sendo usada da forma correta, digamos assim. Né? Ele não arde, né? Não é o mesmo. Sim. E não tem como essa palavra ela ser de todo ruim, né, gente? Ela tá nas Escrituras falando de um sentimento, né, do nosso Senhor para conosco, para nós que somos o povo. Então, não tem como essa palavra ela ser de toda ruim ou em todas as suas explicações gerar algum problema. Não é assim que funciona. Por isso que eu gastei um tempinho a mais explicando essa questão do ciúme. Eu lembro que pouco tempo atrás tinha uma música que começava com essa frase: ele tem ciúmes de mim, amor, e falava um bocado de coisa, e o povo caiu matando porque o cara colocou essa palavra. Eu não lembro se a música é toda correta, porque era uma música que eu não escutava muito. Mas eu lembro de pensar que, gente, essa palavra em si não é... Ela está escrita na Bíblia, que ele tem ciúme da gente, que somos o povo. Então não dá para questionar, né, tanto assim a questão da palavra ciúme. E a explicação dada, nós vamos tocar para frente na questão de que o Espírito Santo ele nos ama. E ele nos ama de que maneira? Ele nos ama de maneira passional. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Tiago, ele está enfatizando aqui que o Espírito Santo ele nos ama. Claro, Deus ele é amor. E o Pai e o Espírito Santo eles compartilham, né, todos da mesma substância, né? Eles são o mesmo ser. Então é óbvio que o Espírito ele também é amor. Ele também tem amor.
Todos são igualmente poderosos, todos os três são igualmente misericordiosos, são oniscientes, são longânimos, e assim por diante, com todos os aspectos que envolvem, né, a Trindade, todos são igualmente amorosos. E o Espírito, ele nos ama exatamente como o Pai e o Filho nos amam. Mas quanto tempo nós temos vivido na nossa vida cristã sem a consciência de que somos os objetos do amor do Espírito? A gente ouve muito falar sobre o amor do Filho, de Deus Filho, né? A gente também ouve muito falar do amor de Deus Pai. Deus Pai que tem nos amado tanto ao ponto de entregar o seu Filho unigênito. A gente vê isso lá em 1 João 3,1 também, o apóstolo clamando sobre a questão de que vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A gente ouve na nossa vida cristã muito sobre a questão do amor de Deus e do amor de Deus Pai e de Deus Filho. Mas o amor de Deus Espírito Santo? Existem muitas referências com relação a esse amor. Nós encontramos grande encorajamento nessas verdades relacionadas ao amor que nós vemos nas Escrituras, e nós vamos ver então, né, a forma igualmente amorosa que Deus Espírito Santo, nosso advogado, abençoado e conselheiro, tem para com nós. Então nós vamos ver alguns aspectos do amor do Espírito Santo. São esses 4 aspectos. O primeiro, o amor do Espírito não tem fim. Não há interrupções de eternidade a eternidade. E como o amor ele é infinito, nós não conseguimos chegar nem ao começo e jamais veremos o fim do próprio amor do Espírito Santo. O amor do Espírito Santo ele também não pode ser destruído. Sabemos que o Espírito Santo ele pode ser entristecido, mas o pecado não pode destruir o amor do Espírito Santo. Como a gente viu na frase de Francis Schaeffer, né? Deus ele se entristece, né? O Espírito Santo ele se entristece ao ver, né, a nossa infidelidade, o nosso amor para com o mundo, mas destruir esse amor, isso é impossível. O Espírito ainda ama o povo de Deus, mesmo, né, este povo sendo pecador. E o pecado ele não acaba com este amor. No entanto, ele entristece, como a gente já falou, e por um curto período de tempo, ele suprimiu este fluxo. O pecado suprimiu, de certa forma, este fluxo de amor. Mas antes de conseguir fluir outra vez, um novo caminho foi aberto, foi traçado, e isso aconteceu por meio do sangue de Cristo. E assim, né, assim como este sangue fluiu, o Espírito Santo também fluiu, desceu do céu até nós, fluiu em abundância sobre todos aqueles que ele ama desde o Gólgota e continuará a amá-los para todo sempre. Então este amor ele não tem fim e ele não pode ser destruído. Até porque se ele pudesse ser destruído, ele teria um fim, né? Foi destruído, acabou. Não acontece. O amor não tem fim. O amor do Espírito Santo, ele também não muda. Ele é imutável. Claramente, no contexto dessa passagem que a gente leu, com as suas advertências sobre não amar o mundo, nós aprendemos o quanto o nosso amor pelo Espírito Santo é mutável. O quanto a gente muda, o tanto que a gente, por vezes, está bem, por vezes está mal, por vezes estamos mais dentro, né, ou mais vislumbre sobre as coisas que o mundo nos oferece, e depois a gente está, né, mais em comunhão, mais achegados a Deus, nos aproximando. A gente vê o tanto que o nosso amor ele varia, mas o amor de Deus ele não tem essa variação. O amor do Espírito Santo não tem essas modificações, não tem essas mudanças. Somos como o mar que flui e reflui, mas o amor do Espírito Santo não é assim. O Espírito é o Senhor, ele não muda, do mesmo modo que o seu amor também não. Ele amou o seu povo com amor imutável, quando ainda nós nem éramos convertidos. Ele ilumina a mente e a nossa mente. Deu-nos vida, deu-nos convicção do nosso pecado, da nossa necessidade para com Ele. Selou-nos com Ele. E Ele nos fez tudo
isso quando nós ainda nem éramos convertidos. Por quê? Porque ele nos ama e o amor dele não muda. E esse amor do Espírito foi a razão da salvação, da nossa salvação. Não foi o nosso amor para com ele, até porque a gente não ia amar de forma nenhuma, a gente estava morto em nossos delitos e pecados. Então, é o amor do Espírito a razão da salvação. Ele não conseguia ver nada digno em nós de salvação, mas ele nos amou mesmo assim. O Espírito também nos ama de forma gratuita. Em outras palavras, não há nada que possamos pagar a ele para que ele nos ame dessa maneira. Não há nada que possamos fazer para merecer esse amor. Nós temos sempre de lembrar que a morte de Cristo não comprou o amor de Deus. Não, a morte de Cristo não foi o motivo do Deus, foi a consequência do amor de Deus. A morte de Jesus, de Cristo na cruz, foi consequência do amor de Deus. Cristo não comprou o amor de Deus, o Espírito Santo não comprou o amor de Deus, e nós também não podemos comprar o amor de Deus. No entanto, Cristo abriu o caminho para que o Espírito pudesse nos amar. É de lá para cá, não é daqui para lá, né? É assim que funciona. O amor do Espírito Santo também é soberano. O Senhor Jesus, ele insiste nisso. João 3,8, o vento sopra onde quer, assim é todo o que é nascido do Espírito. Todos nós éramos iníquos e ele não tinha obrigação de amar ninguém da raça humana. No entanto, o Espírito demonstrou muito amor, né, por um grupo de pessoas maior do que qualquer homem poderia contar. Ele poderia ter deixado todos perecerem, porém, ele lhes soprou e lhes deu vida, e deu vida em nossos corações. É sobre o amor do Espírito que Tiago está falando aqui neste texto, dizendo que ele anseia com zelo, sente um anelo ansioso por nós. E onde estaríamos sem a ajuda do Espírito Santo? O mundo é incansável nas tentações que apresenta a nós. E quase sempre nós lamentamos, como Romanos 7,24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Somos muito negligentes para com Deus, irmãos. Nós somos, todos os dias e todas as horas nós passamos e nós não pensamos no Senhor, nem falamos com Ele, nós passamos a vida desprezando o nosso Senhor. Nós somos negligentes para com o nosso Deus. E o que aconteceria se tratássemos nosso cônjuge da mesma maneira com a qual nós tratamos o nosso Senhor? O que aconteceria com nós, no nosso dia a dia, se nós fôssemos tão negligentes para com aquelas pessoas que convivem com nós e que dependem de nós, nossos filhos, nossas esposas, os nossos irmãos em Cristo? O que aconteceria se nós tratássemos da mesma forma que nós tratamos o nosso Senhor? Temos sido negligentes dia após dia. Como o Espírito consegue nos aturar? A gente deveria fazer essa pergunta, né? Como que ele atura a gente? Mas ele atura a gente de uma forma, por um motivo muito simples, por causa do seu imenso amor. Um amor que é paciente, um amor que é bondoso, sempre protegendo, sempre confiando e esperando, perseverando e nunca falhando. Esse é o amor do Espírito Santo. Ele anseia com zelo por nós no meio de todas as inacreditáveis pedras de tropeço que nós colocamos na frente do Espírito do nosso Senhor. Ele habita em nós, como Tiago diz. A nossa vida é morada do Espírito Santo para ele se estabelecer, permanecer e torná-la sua habitação permanente. O seu amor por nós é assim, gente, tão intenso, tão forte, constante, que não falha nunca. Quando nos vê caminhando rumo à destruição, ele não abandona o barco, ele não pula fora, ele continua conosco. Quando o nosso coração despreza a si mesmo, o Espírito ainda trabalha em nós com o seu amor piedoso, o seu amor arde ainda mais forte, porque nós precisamos imensamente da sua ajuda. E é assim que nós concluímos o nosso estudo de hoje. Mais graça nos é concedida por intermédio do Espírito amoroso. Para concluir, nós aprendemos que o Espírito nos ama de modo passional, como a gente acabou de ver,
compreende as nossas pressões e tentações com as quais nos deparamos, conhece nossa fraqueza e nos ajuda. Tiago nos conta no versículo 6 que ele dá maior graça. A família cresce, a graça para cuidar das crianças também cresce. O sofrimento cresce e a graça da força também cresce. Temos medo do que pode acontecer, um acidente, um derrame, uma calamidade física, que nos tornará inúteis, criaturas dilaceradas por dor, por tortura, por pavor, por desespero. Não conseguimos medir nossa capacidade de lutar com nossas próprias forças e limitados recursos. E neste momento, o Espírito Santo nos concede maior graça. E, para concluir, uma irmã chamada Anne Johnson, ela escreveu um hino lindo com essas palavras sobre a maior graça que o Espírito Santo nos dá. O hino diz assim: ele dá maior graça quando o fardo fica ainda maior. Ele dá maior graça quando a labuta aumenta. A aflição acrescentada, ele acrescenta misericórdia. As provações multiplicadas, ele multiplica a paz. Seu amor não tem limite, sua graça não tem medida. Os homens não conhecem o limite de seu poder, pois de suas riquezas infinitas em Jesus, ele dá e dá e dá outra vez. Quando toda a nossa resistência se esvaiu, quando nossas forças acabam antes da metade do dia, quando esgotamos os nossos recursos acumulados, a plena entrega do Pai está apenas no começo. Seu amor não tem limite, sua graça não tem medida. Os homens não conhecem o limite do seu poder, pois das suas riquezas infinitas em Jesus, ele dá e dá e dá outra vez. Amém? E é isso, irmãos. O Espírito é quem nos guia, ele quem nos dá graça. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Nós iremos orar, iremos cantar. Senhor Deus, muito obrigado, porque apesar de sermos falhos, muitas vezes infiéis, amando o mundo, amando as coisas, ó Pai, que este presente século pode nos oferecer, ainda assim, ó Pai, o Teu Espírito move em nós e o Teu amor nunca falha por nós. Obrigado, Senhor, por, apesar de não termos nada a oferecer, o Senhor nos amou de maneira que entregou o Seu Filho para morrer, para pagar os nossos pecados, para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque como igreja podemos aprender dia após dia sobre as verdades da graça, do amor e da Tua infinita misericórdia em nossas vidas. Obrigado por esta escola dominical, por este estudo, por podermos aprender mais de Ti, e que o Senhor esteja nos abençoando hoje, no domingo, no dia do Senhor, no nosso culto à noite, nas nossas atividades, e que possamos também, nas atividades da semana, ó Pai, sermos luzeiros, fazermos, ó Pai, a diferença, e que o Senhor possa agir através das nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, nos locais em que nós estamos inseridos, sermos, ó Pai, canais, ó Pai, do Teu amor para com as pessoas deste mundo. Nos faça, ó Pai, corajosos para pregar a Tua palavra, o Teu evangelho, fazer a diferença aonde vivemos e convivemos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.